Vamos ver se a gente melhora essa conexão. Desculpa aí, o meu 3G também não tá muito legal. Mas vamos ver aí se o pessoal entra novamente. Olha a conexão. Fica ao lado do roteador. Eu acho que hoje a internet tá. Vamos ver se agora. Olá, desculpa aí, gente. A internet tá meio ruim. Melhorou? Melhorou? Amanda, melhorou, Amanda? Fala aí, que eu não tô conseguindo. Problema é que eu não fiz a solicitação. Cadê? Aguardando. Pronto. Melhorou? Pronto! E agora? Será que tá Finalmente! boa? Será que Tá tá boa, boa? tô lhe vendo bem agora, tô lhe ouvindo. Ah, então vamos lá. Essa internet hoje tá horrível. Vamos lá. Essa internet ajudando, né? As lives, né? É, Para variar. vamos lá. Existe algum motivo para o aumento dos casos de câncer de tireoide na mulher? Doutora, os casos, o que é que a gente viu, né, com as estatísticas que foram liberadas pelo INCA, né, para o triênio 2020, 2021, 2022, né, os casos eles passaram de 8.040, isso em mulheres, né, nas estatísticas de 2018 e 2019, para 11.950 casos para cada ano do triênio 2020, 2021, 2022, né? Então, o que é que tem se aventado para esse aumento? Né? Aqui, é, os motivos prováveis são o melhor acesso aos meios diagnósticos pela população, que não é só pela ultrassom, não, que estão descobrindo, não. Às vezes a pessoa vai fazer, por exemplo, uma tomografia computadorizada ou uma ressonância por algum outro motivo. Por exemplo, recentemente eu tive uma paciente que eu estava acompanhando para um quadro de COVID. Ela fez a tomografia de tórax e a partir daí descobriu que tinha um nódulo na tireoide, né? E nódulos na tireoide, as estatísticas mostram que 52 milhões de brasileiros acima dos 50 anos, eles vão ter algum nódulo de tireoide. Só que a imensa parte desses nódulos eles serão benignos e, mais ainda, a maior parte sequer vai precisar de algum procedimento cirúrgico, né? Então, uma fração dos nódulos que precisarão de cirurgia, de aproximadamente 10%, né, é que serão cânceres. E aí se viu esse aumento na estatística, tanto pela questão do acesso aos métodos de imagem, como também um fator que vem sendo, doutora Cristiane, aventado para esse aumento, o aumento da obesidade na população. Né? A população houve um aumento significativo nos casos de obesidade, né, se eu não me engano, de 2000 para cá, de mais de 60% de aumento nos casos de obesidade entre a população. E isso também é um fator que pode desencadear um crescimento de um tumor na tireoide. A obesidade ela é responsável por ela é um fator associado a cerca de 14 tipos de tumores diferentes, né? E entre eles está também o tumor de tireoide. Então, isso aí é uma situação que vem sendo também aventada nos Estados Unidos como um fator desencadeante, né, desse tipo de tumor. E a população feminina, naturalmente, ela já é mais afetada pelos tumores de tireoide, né? O câncer de tireoide, ele é presente aproximadamente 4 vezes mais em mulheres do que em homens, não é? E
você também tem outros fatores, né? Fatores familiares. Existe uma mutação que foi descoberta recentemente que pode justificar o fator familiar. Essa própria exposição a métodos diagnósticos, como exames de imagem, como tomografias, como raio-x, entendeu? De uma maneira excessiva, ao longo da vida, ela também pode desencadear um câncer de tireoide, há uma irradiação prévia na região de cabeça e pescoço, ou seja, a pessoa tratou um outro tipo de câncer e teve uma irradiação, uma radioterapia, né, na região de cabeça e pescoço, ela pode desenvolver um câncer de tireoide, não é? E alguns fatores assim que não explicam, mas são também associados, não são causadores, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que é o fator que mais desencadeia o hipotireoidismo, né? Que é uma inflamação autoimune da glândula que vai destruindo o tecido, né? Tireoidiano causando hipotireoidismo. Então, foi visto que quando começa a ter nódulos, é preciso ter muito cuidado, né? É preciso que o paciente fique num controle periódico, porque pode ser que em algum momento exista a necessidade da punção desse nódulo e hoje em dia também, de 2017 para cá, também foram renovados os critérios de punção de nódulos tireoidianos. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Como a doença nodular tireoidiana ela é extremamente indolente, e também a maior parte dos tipos de câncer de tireoide eles são de crescimento lento, se definiram critérios mais específicos de punção. Então, não é todo nódulo tireoidiano que você vai puncionar como antigamente. Antigamente, como é que era? Um nódulo a partir de 1 centímetro já era para funcionar, entendeu? Então hoje você já tem alguns critérios que alguns desses nódulos eles vão ficar só em controle. A gente vai observar a presença de crescimento, entendeu? Se houve alguma mudança ultrassonográfica no perfil hormonal desses pacientes. Então isso é um fator bem importante. Então basicamente por isso, doutora Cristiane, houve o aumento. O fator dos os exames diagnósticos, que são mais acessíveis, e também fatores ligados ao estilo de vida da população. A obesidade é um deles. Não é mais visto como antigamente, existia muito câncer folicular de tireoide por causa da deficiência do iodo. Mas aqui no nosso país, desde a década de 50, que você tem uma lei que obriga os fabricantes de sal a iodarem, né, a colocar iodo no sal, não é? E houve algumas mudanças em 2003 e 2012 com relação às quantidades de iodo que coloca no sal. Então, isso tem evitado duas situações: o cretinismo endêmico, né? Crianças com deficiência cognitiva grave, e aqueles bócios endêmicos, como a gente via em algumas comunidades afastadas, né? Como existia pessoas com bócios tireoide extremamente grandes, né? Devido à deficiência de iodo. Isso aí a gente não tem mais como antes, né? Por causa disso. E interessante porque no câncer de mama a obesidade também é um fator de risco, né? Se você mantiver o peso, ele reduz em 30% o risco de você ter câncer de mama. Para você ver a importância da manutenção do peso. Antes de fazer a pergunta de Aline, Amanda, que está aqui, mas eu vou fazer um questionamento. Eu não sei se que as pacientes sempre relatam. A mamografia, ela aumenta o risco de câncer de tireoide? O que é que você acha sobre isso? Porque isso é uma questão bem Isso é discutida. bem Inclusive, interessante. eles falam na proteção, né? Que use Isso, isso. protetor. Então, eu gostaria que você explanasse isso bem, porque a gente recebe muitos questionamentos com relação à mamografia. Ela causa câncer de tireoide? Pois bem, o que é que acontece? O que é que eu já li sobre esse assunto? A dose, aquela dose única da radiografia que é envolvida no aspecto da mamografia, ela é muito baixa. Então, para que você tivesse uma alteração no DNA, uma alteração cromossômica ali, que fosse suficiente para causar um câncer, você teria que fazer centenas de mamografias por ano. Por ano. Por ano. Por ano. Está Eu falando vi um por ano. número. Por ano. Eu vi um número de, doutora Cristiana, aproximadamente 200 mamografias você teria que fazer por ano para que desenvolvesse um câncer de tireoide. O que preocupa a gente muito mais, é importante assim, vamos dizer, que você use o protetor cervical, né? É importante. Eu acho que os laboratórios de imagem dispõem desse equipamento, entendeu? E não tem problema nenhum, mas não vai ser aquela grande diferença, não vai ser isso
você fazendo uma mamografia por ano, duas, que vai desencadear que você desenvolva um câncer de tireoide, porque a dose cumulativa seria muito alta. O que nos preocupa no momento é porque o COVID ele exige que alguns pacientes, em algumas fases da doença, né, a gente está bem preocupado com isso. A COVID você às vezes faz 4, 5 tomografias de tórax, entendeu? Durante o curso de uma doença mais grave. Então, essas pessoas, porque a tomografia é uma exposição altíssima à radiação, né? É o equivalente a 70 radiografias, né? Uma tomografia. Então, essas pessoas têm que ficar bem atentas. Eu tenho pais de colegas meus que tiveram em algumas fases da Covid diferentes, fizeram várias tomografias e eles vieram me perguntar. E eu disse, olha, a questão é a seguinte, ficar de olho na tireoide do seu pai. Todo ano fazer um ultrassom e se tiver alguma situação detectável de nódulo e ver e avaliar se é o caso de fazer uma punção, né? Porque pode ser que aconteça por causa da alta exposição que a pessoa teve durante o curso da COVID, né? Pelas radiografias, né? Ou pela dose cumulativa que ela teve que fazer. Mas a mamografia em si não nos preocupa tanto, porque a dose é muito baixa. Então as moças aí podem fazer tranquilas as É. suas mamografias sem se preocupar em ter um câncer de tireoide. Né? E eu vi aí uma pergunta, doutora Cristiana, eu sei que não é a fase de pergunta, mas uma pergunta me chamou a atenção. A pessoa aí disse que tinha vários casos na família, acho que até de parentes de primeiro grau, né? Com quadro de câncer de tireoide. E pessoas que têm quadros familiares assim tão próximos, né, elas têm em torno de 2 a 5 vezes mais chances de um câncer de tireoide do que a população em geral. Então, uma pessoa dessa tem que ficar de olho na tireoide. O câncer de tireoide em si, ele não é uma doença como, por exemplo, o câncer de mama, que você é importante que se faça um rastreio. Não existem evidências sólidas, doutora Cristiane, que você deva fazer um rastreio do câncer de tireoide, né? Até porque é uma doença, na sua maior forma de apresentação, que é o carcinoma papilífero, que é uma doença bem diferenciada, é mais de 80%, eles têm um crescimento extremamente lento e indolente. E o nódulo, ele só é percebível pelo médico, ele só é um nódulo palpável quando ele tem acima de 1 centímetro, né? Alguns nódulos menores só com ultrassonografia, e mesmo assim, como os critérios de punção mudaram, alguns desses nódulos, a maioria nem vai ser puncionado, só vai ser acompanhado. Tem uma pergunta aqui de Amanda. Ela tem cistos pequenos na tireoide. Qual a chance de evoluir para câncer? Olha, essa chance não é pequena, né? Vamos dizer assim. O paciente que tem um bócio multinodular de tireoide, a chance gira em torno de 17%. Né, em algum momento desse acompanhamento surgir um câncer. Não é? Então, assim, é baixa, entendeu? Claro que tem que ver qual é o tamanho desse nódulo. Por exemplo, é um nódulo acima de 4 centímetros, esse nódulo tem uma característica, ele é mais escuro do que o tecido tireoidiano que está ao redor dele. São características ecográficas, características clínicas que também importam. Essa paciente, ela tem hipotireoidismo associado, ela tem hipertireoidismo, porque grande parte dos cânceres, 95% dos cânceres de tireoide, eles estão associados com a função tireoidiana normal ou diminuída, entendeu? Então, tem que avaliar, é uma avaliação geral que você tem que fazer da paciente, do histórico de vida dela, exposição à radiação, histórico familiar, não é? Se ela é obesa, se ela, como é que se diz, teve uma deficiência de iodo, enfim, a gente pergunta tudo isso na consulta e verifica aí a chance daquilo ali poder, você, assim, aquele quadro se aproximar de uma questão cancerígena. Certo. Tem outra pergunta aqui de Gertrudes. Ela, mesmo retirando a tireoide, ainda pode surgir nódulos na região? Bom, se for uma situação benigna, muito difícil, né? Porque você retirou a tireoide, porque existem também causas benignas de você retirar a tireoide, né? Existem pacientes que têm bócios, ou seja, uma tireoide muito grande, que exerce efeito compressivo na via aérea, dificulta a pessoa de se alimentar. Então, esses bócios devem ser retirados, né? Então, é uma causa benigna. Então, aí não vai surgir nódulos.
O caso de câncer aí é diferente. Por quê? Porque esses pacientes eles precisam ficar em acompanhamento conjunto, tanto o cirurgião de cabeça e pescoço, quanto com o endocrinologista assistente, por pelo menos 5 anos. Então, o período de 5 anos esse paciente vai ser acompanhado. Por quê? Porque existe o perigo aí que Gertrudes falou da recidiva. E a recidiva do carcinoma papilífero, geralmente, ela é no pescoço. Ela é uma recidiva no linfonodo do pescoço, né? Que o pessoal chama de landra, né? Tá lá a landra e aquilo ali pode ser uma metástase de um carcinoma papilífero da tireoide que ela teve. Por isso que é importante que seja feito esse acompanhamento, um acompanhamento bem feito, um acompanhamento sequenciado, o cirurgião assistente e o endocrinologista que está também cuidando do paciente. Eusa perguntou, quando é que o nódulo precisa ser cirurgiado? Se não for maligno, no caso, né? Bom, se não for maligno, como eu falei, um bócio que exerça efeito compressivo, nódulos acima de 4 centímetros, né, também podem necessitar de cirurgia. Aquele bócio que produz muito hormônio, né, o paciente pode ter muito efeito no organismo inteiro pelo excesso de hormônios, uma situação que a gente conhece como hipertireoidismo, e que houve falha no tratamento medicamentoso, né, como a doença de Graves, que a gente chama, e também existe uma situação onde um nódulo ele produz muito hormônio, chamado nódulo quente, que a gente chama de doença de Plummer. Então, isso aí provavelmente vai precisar de um desfecho cirúrgico para esses casos, mesmo sendo casos benignos. Então, não é porque a tireoide, assim, maligno vai precisar de cirurgia, mas o benigno, esses casos específicos também podem precisar. Tem pessoas que, apesar de não ter um bócio muito grande, doutora Cristiana, elas sentem incômodos, vamos dizer assim, sintomas compressivos muito intensos, né? Entalo, falta de ar, ela não consegue dormir em determinadas posições, sentem um pigarro constante, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que pesar, porque a gente tem que seguir sempre aquele princípio médico que nos norteia, né? Primeiro, não prejudicar. Então, você tem que ver onde é que o paciente ele vai ter um ganho, ou seja, um benefício muito maior do que qualquer risco potencial que a cirurgia possa trazer. Mesmo esses riscos sendo baixos, né? Mas você tem que pesar tudo isso. A Amanda perguntou, existe alguma relação entre o uso de anticoncepcional e desenvolvimento de nódulos na tireoide? Olha, anticoncepcional ele mexe com muitos hormônios, mas não com a parte hormonal tireoidiana. O que mexe com a tireoide é o estado gravídico, né? A gravidez é que ela causa alterações hormonais, mas para um hipertireoidismo, né? Às vezes pode causar uma tireoidite, inclusive uma inflamação na glândula, a glândula aumentar muito de tamanho, mas nas situações da gravidez. O anticoncepcional não vai exercer um efeito grande, muito menos poder causar uma doença neoplásica, né? Um câncer de tireoide. A gente não vê essa associação em nenhuma literatura. Gertrudes perguntou, o uso de medicação à base de lítio pode alterar a tireoide? Lítio, sim. O lítio, sim, porque o lítio ele tem um metabolismo praticamente muito intrínseco com o metabolismo do iodo, né? Então, o lítio ele pode desencadear, sim, vamos dizer assim, doenças no eixo hipotálamo, hipofisário, tireoidiano, tá certo? Então, é muito importante saber a dose para que esse paciente não tenha também um quadro de alterações hormonais na glândula tireoide. Esse paciente que usa lítio, doutora Cristiane e os espectadores, é importante que eles façam um controle hormonal da tireoide, tá certo? Fiquem dosando o TSH, o T4 livre, ou no mínimo o TSH, né, que já é um exame bom de rastreio do hipo e do hipertireoidismo, e também ficar em controle clínico, né, saber se não criou nódulos nessa tireoide. Então é muito importante por causa do sítio metabólico do lítio, que é muito intrínseco com o do iodo também. Eusa perguntou, qual a hora de funcionar um nódulo? Bom, e vai depender de algumas coisas, né? Principalmente da característica ultrassonográfica do nódulo, né? Nódulos que têm microcalcificações acima de 1 centímetro, né? Com microcalcificações, com bordas irregulares, essas duas características ultrassonográficas que eu estou falando, elas são bem relacionadas a um provável câncer de tireoide.
né? Muitos desses casos, quando você tem microcalcificações e bordes irregulares no nódulo que a gente chama de hipoecóico, ou seja, um nódulo sólido hipoecóico, que é um nódulo cujo tecido ele é um pouco mais escuro do que o tecido tireoidiano ao redor. Então, esse nódulo aí ele vai ter uma correlação maior com um provável tumor de tireoide, que pode ser até mesmo um câncer. E também se refere aos tamanhos, né? A escala de Tirades, por exemplo, Tirades 4 acima de 1,5 centímetro já é indicação de punção. Abaixo disso, a gente não funciona. Só em alguns casos bem específicos, entendeu? Algumas exceções a gente pode até pensar numa punção para essa situação, né? E o que é a punção, né? Muita gente pode aí estar se perguntando. A PAF, que a gente chama, é um exame que pode ser auxiliado por ultrassonografia, que ele vai introduzir uma agulhinha bem fininha na sua tireoide, onde está o nódulo, e vai colher um material, tá certo? Um aspirado, né? Vai formar umas laminazinhas de vidro, e esse material vai para o laboratório para ser visto no microscópio para saber se ali tem alterações celulares. E aí a gente utiliza, o patologista e nós também, uma linguagem no mundo todo, que é a classificação de Bethesda. Bethesda vai de 1 a 6. Né? A cada aumento desse Bethesda pode corresponder a um risco maior de câncer de tireoide. Né? Especialmente o Bethesda 5 e o Bethesda 6, que é praticamente o diagnóstico de um câncer de tireoide. Tem uma pergunta que eu achei aqui interessante. Estúdio Marta Arruda. Fiz tireoidectomia total e depois disso tenho muita taquicardia. Também eu tenho sintomas de depressão. Tem a ver? Olha, é o seguinte, a primeira coisa que tem que ser visto aí é se seu hormônio tireoidiano, a sua reposição, ela está correta. Porque se essa reposição está incorreta, você pode ter ou uma coisa ou outra. Ou um hipotireoidismo, ou um hipertireoidismo. O hipertireoidismo pode provocar essa taquicardia e um hipotireoidismo, um ganho excessivo de peso, pode provocar sintomas depressivos, retenção líquida, não é? E assim, o funcionamento do corpo, no geral, fica totalmente prejudicado. Vai dar muita fadiga, a pessoa não vai ter disposição para nada. Então, a primeira coisa aí para essa pessoa que eu recomendaria seria procurar seu médico assistente e avaliar uma dosagem do TSH, né, que é o hormônio tireoestimulante, para saber se a quantidade de hormônio que está sendo feita a reposição ela está adequada. Exatamente. Maria José, faço ressonância 3 vezes ao ano. Tem algum risco? Não, ressonância magnética ela não usa radiação. O princípio de aquisição da imagem da ressonância é diferente, né? Através da mudança da rotação do átomo de hidrogênio, né? Isso aí libera uma energia, essa energia é captada num sensor e esse sensor transforma esses códigos, né? Essa situação em imagens. Então ela não usa radiação. O que é preocupante são as tomografias computadorizadas e o excesso de radiografias. Mas raio-x, como a gente falou, teria que ser muitos mesmo. Teria que ser centenas de radiografias por ano. Certo. Amanda, para quem é diagnosticado, existe alguma opção não cirúrgica para o tratamento? No caso, Com eu acho câncer que de ela quis dizer, tireoide, eu acho com que ela quis câncer dizer de uma coisa. tireoide. Eu acho que Existe. sim. Existe hoje uma opção, mas também vai variar de acordo com o tamanho do nódulo, né? O tratamento ele é preferencialmente cirúrgico, ponto. Mas, num caso no qual o paciente, digamos, não tem condição clínica, ou existe algum outro motivo para que não seja feita a cirurgia, que impeça mesmo a cirurgia, um motivo de impedimento, existe uma situação chamada radiofrequência, né? Ablação por radiofrequência. Isso é utilizado, por exemplo, para alguns tipos de nódulos do pulmão, nódulos do fígado, e também ele pode ser, a radiofrequência, a ablação por radiofrequência pode ser utilizado para alguns nódulos bem selecionados de tireoide, inclusive alguns nódulos malignos, mas o tratamento é preferencialmente cirúrgico. E existe um japonês, o Dr. Ito, a gente viu um estudo que ele apresentou no Congresso Brasileiro de Cabeça e Pescoço, que houve aqui em Natal, aqui perto, no ano de 2014, onde ele acompanhou quase 2.000 pacientes com nódulos de tireoide de até 1 centímetro, que é o que a gente chama de microcarcinoma papilífero, durante 75 meses ou mais, né? Mais de 75 meses, sem qualquer alteração na característica do nódulo e sem a necessidade de cirurgia. Ou seja, mas são características bem específicas. Isso não é para aquele paciente que vai, se consulta com o médico e some durante 2 anos, não.
esses pacientes eles têm um controle muito próximo com o médico assistente que se propõe a fazer esse tratamento, vamos dizer assim, essa conduta conservadora. E é para alguns tipos de nódulos para alguns pacientes também. Né? Isso aí não vai ser uma situação para todo mundo, não. Então, basicamente, essas duas situações, ou a ablação por radiofrequência, ou o acompanhamento conservador para microcarcinoma papilífero de tireoide. Ok. Fale do risco da radioterapia. Ela colocou aqui. Olha, a radioterapia, o risco de câncer existe, mas o risco tireoidiano mais imediato é a tireoidite actínica, né? A glândula, ela vai sofrer um processo de fibrose inflamatória e a função vai ficar prejudicada. Então, por exemplo, todos os meus pacientes com câncer de boca, de laringe, que precisam de radioterapia, ou tipo de câncer da região que precisa de radioterapia, no acompanhamento pós-tratamento, a gente sempre vai dosar os hormônios tireoidianos. Por quê? Porque não é infrequente que eles estejam em franco hipotireoidismo, porque a glândula ficou com tireoidite actínica. Então, assim, muitos desses pacientes vão precisar fazer a reposição hormonal do hormônio tireoidiano. Ok. Luzenira, a reposição hormonal após a janela de oportunidade pode causar câncer? Após a janela de oportunidade, eu não entendi que janela de Eu oportunidade também. é essa. Olha, a reposição hormonal não é que ela não, assim, reposição hormonal não vai causar câncer. Agora, a reposição hormonal mal feita, vamos dizer assim, uma dose mais baixa da tiroxina do que você necessitaria, provavelmente vai levar a um mau controle oncológico. Isso aí pode fazer com que alguma micrometástase que possa ter no pescoço ali, que iria ficar quietinha, né? E que se o paciente fosse para o iodo radioativo, ele ia queimar, enfim, ela pode crescer, porque o paciente está fazendo um mau controle hormonal. Então, assim, eu não sei se foi isso que eu entendi na pergunta Eu dela, também né? eu acho que eu não entendi também. Janela de Rafa, oportunidade tem muita coisa assim janela envolvida. Janela de oportunidade, mas mais tudo bem. específico, né? Mas a gente agradece Rafa, pela pergunta. tinha um cisto pequeno e hoje fiz nova ultrassom e já são 3 nódulos. Devo me preocupar? Deve se preocupar se o tamanho do nódulo que ela já tinha aumentou, né? E a gente tem que ver o aumento percentual desse nódulo, né? Tem que comparar. Então, assim, tudo que a gente pede aos pacientes, entre outras coisas, é trazer as ultrassonografias prévias que ele fez, né, que o paciente fez, que a paciente fez, para que a gente faça a correlação, né? E de preferência você fazer sempre com o mesmo ultrassonografista, se for possível, para não ter um desvio tão grande, né? Porque a ultrassonografia ele é um método operador dependente e podem ter assim diferenças muito grandes. Às vezes um ultrassonografista achou um nódulo, o outro não viu, entendeu? Então isso pode acontecer, a gente já viu isso acontecer. Então, assim, tem que ver o tamanho desses nódulos aí, porque para ver se um não tem chance de ter crescido anormalmente, entendeu? E ter mudado as características dele. Então, tem que comparar com a ultrassom prévia para ver. Exato. Amanda, quais são os principais impactos pós-operatórios após a tireoidectomia? Olha, existem tiroidectomia total, você tem riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, né? Por exemplo, sangramento, infecção, embora assim sejam taxas muito baixas, baixíssimas, especialmente com especialistas, né, no comando da cirurgia. E os riscos específicos com relação à cirurgia de tireoide são relacionados ao nervo da voz, o nervo laríngeo recorrente, né, a pessoa ficar com alguma paresia, né, o que a gente chama o nervo ficar preguiçoso e não mexer direito as cordas vocais, ou mesmo uma paralisia da corda vocal, né, o nervo não mexer de jeito nenhum. E aí esses pacientes, especialmente aqueles que usam a voz, né, terão que fazer fonoterapia para ver se aquilo recupera até 6 meses, né? E o outro risco é o do hipoparatireoidismo, né? Porque as glândulazinhas paratireoides, normalmente em número de 4, elas ficam bem junto da glândula tireoide, em cima e embaixo, num lado e no outro, e algumas vezes, durante a cirurgia, a própria manipulação cirúrgica faz com que essas glândulazinhas fiquem preguiçosas. E elas regulam o cálcio do sangue da gente,
né? Então, o que é que acontece? Esse cálcio do sangue baixar, a pessoa pode sentir desde umas dormências nas pontas dos dedos, até mesmo sentir cãibra, sentir tetanias, entendeu? O paciente, já aconteceu de familiares me ligarem dizendo que a parente estava toda encriquiada, né? Por quê? Porque ela teve um hipoparatiroidismo severo, transitório no pós-operatório. Então, assim, pelo menos todo paciente que a gente opera, nós passamos cálcio, independente de como foi a manipulação da glândula. Ele vai usar pelo menos 10 dias de cálcio bioral para que não tenha nem a chance de desenvolver um hipoparatiroidismo transitório, né? Foi isso que a gente aprendeu na residência, com os nossos mestres, e a gente continua fazendo isso, tá? Só algumas vezes é que alguns desses pacientes podem desenvolver um hipopara definitivo, ou às vezes um hipoparatiroidismo intermitente, que também existe, né? Tem pessoas que fazem, que baixam o nível de cálcio, aí você substitui, aí daqui a pouco ela aumenta muito, aí você tira, aí ela fica estável, aí depois volta a baixar novamente. Também acontece desse tipo de situação com as glândulas paratireoides. Mas a gente tem que ter muito cuidado nisso. No nervo e na glândula paratireoide. E também, um outro cuidado também que não custa nada dizer, é o cuidado estético, né? Procurar fazer cicatrizes menores possíveis, né? Nas pregas do pescoço da paciente. A doutora Cristiane, É. nem dá para perceber cicatriz no pescoço, não dá para perceber. E isso aí depende também da técnica, né, utilizada. Hoje existem técnicas sem cicatriz, né? Existem técnicas que a gente também faz aqui em Campina Grande que não utilizam cicatriz. A cirurgia é feita por dentro da boca aqui, ó. Faz por via transvestibular. Então, a cirurgia sem cicatriz. Agora, são pacientes que têm que ser bem selecionados, né? Situações bem selecionadas, e um método que veio desde 2016 para cá, né? Que é a tireoidectomia transoral. Então, assim, é um método daquela questão, né? O paciente quer com cicatriz pequena ou sem cicatriz, né? A gente sempre oferece, dependendo da situação, essas opções. Eusa, o que indica que o nódulo não precisa ser puncionado? Bom, o que indica que a questão da puncionabilidade do nódulo, vamos falar assim, é uma escala chamada de TIRADS, né? O TIRADS. Do jeito que a mama tem o quê? O BIRADS, né? A mama tem o BIRADS. Então, na tireoide a gente tem o TIRADS. Então, o TIRADS ele vai de 1 a 5, e isso aí vai indicando a puncionabilidade do nódulo. Vai depender de várias características intrínsecas dele, né? Do tamanho, altura maior do que largura, essas situações que são vistas na ultrassonografia, que o ultrassonografista pontua para a gente, inclusive, é o tipo da coisa. Quando eu peço a ultrassonografia, eu não sei se o paciente vai fazer com um colega que é referência na área. Então, no pedido da ultrassonografia, eu já peço para que ele estabeleça o TIRADS, né, do nódulo, né? Eu sempre peço para que coloque lá, tá certo? Para a gente avaliar isso aí e avaliar se a funcionabilidade do nódulo. Tem uma paciente aqui que está perguntando, doutor, eu queria saber se só existe o Puran T4 para tomar para tireoide. Olha, existem várias e várias medicações. Aqui eu não estou representando nenhuma farmacêutica, né? Só existe o Puran Mas T4. existe o Puran T4, o Eutirox, o Levoide. Existe a levotiroxina genérica também, a levotiroxina sódica. Então, assim, tem que ver qual é que você se adapta, né? Eu sempre vejo com o paciente qual é o que ele se adapta melhor, né? E também vai depender se ele tem alergia. Tem paciente que tem alergia a determinados corantes. Então, a gente já tem que pensar, bom, esse remédio aqui serve, esse aqui já não serve, entendeu? Tudo isso tem que ser pesado junto ao médico. Então é aquela velha questão, doutor Cristiano, tem que ter, desde o início, quando o paciente pisa no consultório, até antes, né? Mas enfim, quando ele pisa no consultório que fala com você, você tem que ver uma anamnese bem feita, uma história bem feita, o exame físico do paciente, aquela coisa de sempre, né? Porque justamente a gente vai avaliar essas situações aí, né? Enfim, se ele tem alergia, porque pode ser que ele não se dê com remédio, quando você vê ele está tendo alergia à medicação. Então, assim, existem várias e várias medicações para reposição hormonal do hormônio tireoidiano, né? Um hormônio sintético que vai repor aquilo ali que a tireoide fabricava.
Tenho esse pigarro e engasgo até com água. E sensação de pelos na garganta. Gertrudes. Ela não entendeu o que ela quis Eu perguntar, entendi, não. eu entendi. Nem Entendeu? sempre, olha, nem sempre isso aí vai representar uma situação na tireoide, tá certo? Nem sempre. Isso aí, olha, questão de engasgos, essas situações clínicas, isso aí pode ter correlação com inúmeras doenças. A maioria dos pacientes que eu vejo com isso aí, eles têm refluxo. São pacientes que sofrem de refluxo esofágico, faríngeo, né? O laringoesofágico, enfim. Então, os pacientes têm casos de refluxo eu tive um paciente que eu achava que era um câncer de hipofaringe que ele tinha. De tão grave era o incômodo dele até para beber água. Mas era um refluxo grave que ele tinha, que realmente feriu a região. Não é? E, enfim, fez o tratamento correto e hoje já consegue se alimentar normalmente. Tem também aquele globus faríngeo, que é uma situação que pode envolver causas nervosas, né? Então, essa situação aí da pandemia, tá todo mundo estressado, né? Todo mundo aperreado. E será que vai vir uma... Op! Será que vai vir... Caiu aqui o celular. Será que vai vir uma vacina? E, enfim, fica todo mundo preocupado. E o que é que a gente vê é muita gente com sensação de entalo na garganta, né? O globus faríngeo mais relacionado a fatores de estresse também. Então, assim, tem inúmeros fatores. A tireoide é um deles, né? Que pode causar, geralmente, são relacionados com glândulas muito grandes, né? Com tireoides muito grandes, pesadas, que podem ocasionar essa sensação. Eu estou vendo aqui o Iraque, a gente vai ter que te trazer de novo, porque eu acho que eu não vou conseguir perguntar. Eu vou ver. Daqui a pouco acaba o tempo. A gente depois. Eu não sei se vai dar tempo perguntar de tudo, certo? Porque muita pergunta, Iraque. Então Tô vamos vendo lá. aí Vamos várias perguntas. seguir. Vamos ver aqui o que a gente conseguir responder, senão a gente faz outra live. A gente vai E, respondendo o que for é possível. muita pergunta. Por que nunca se dosa T3 se é a forma ativa do hormônio? Ela perguntou aqui, Lopes Medeiros. Não, a gente prefere dosar o TSH, que é o principal, né? O T3 total existem situações muito restritas para que a gente dose o T3 total e o T3 livre, mesmo sendo essa forma ativa do hormônio, entendeu? A gente dosa o T4 livre, esse é o principal para ser dosado, e o de todos é o TSH, certo? O TSH, em tese, já seria suficiente, né? Mas nos casos de pós-ópito de tireoidectomia, situações de tireoidite, pacientes que tiveram câncer, a gente dosa o T4 livre e o TSH também. Mas o TSH, em tese, já seria o suficiente. O T3 total são casos muito restritos, específicos. Normalmente, quando a gente tem um paciente com essa demanda de um T3 total, eu sempre peço acompanhamento de um endocrinologista, que são casos, às vezes, que nem para a cirurgia vão, entendeu? Mas são coisas muito, muito específicas. Inclusive, a gente vai trazer aqui na live o doutor Antônio Fernandes. Olha aí, Ele está excelente aí. endocrinologista, está aqui Ele na está audiência, aí, né? olha. Ele está aí, ele está aqui com a gente. Ele fez um livro sobre doenças da tireoide e a gente teve a honra de ter sido convidado, né? E escrevemos um capítulo lá, junto com outra colega, a doutora Adriana, e com ele, sobre o câncer de tireoide. Muito bacana o livro do doutor Antônio Fernandes. Se tiver colegas médicos aqui na live, é importante vocês conhecerem esse trabalho feito com tanta dedicação por ele, que é um profissional de ponta aqui na cidade. Olha ele aqui, ó. Ele tá rindo aqui, ó. Mas é verdade, doutor Antônio, a gente tem que elogiar. Não é, não é Breve uma missa de, live com o doutor. não é missa de corpo presente, não, viu? É verdade. Ele vai estar aqui conosco brevemente. Vamos lá. Muito A bom, minha muito bom. filha tem uma voz muito rouca. O que pode ser? Bom, ela foi operada da tireoide, né? Primeira pergunta que eu faria era essa. Né? Se a rouquidão foi depois da cirurgia da tireoide, pode ter sido o nervo que tenha ficado com a paresia, né? Então, aí, se for um caso de cirurgia, a primeira coisa é voltar para o médico que a operou, né? Para fazer uma investigação disso. Existem exames que a gente faz até no nível ambulatorial, que é a videolaringoscopia e a videonasofibrolaringoscopia, né? Que é justamente para avaliar a função da
as cordas vocais, para ver se elas estão paralisadas, para ver se elas estão preguiçosas, porque muitos desses pacientes melhoram com exercícios que são avaliados, né, pela fonoaudiólogo, né, pelo fonoaudiólogo, que ele avalia se esse paciente é candidato a fazer determinado tipo de exercício. Essa avaliação é do fonoaudiólogo. Então, pelo menos lá no nosso centro de formação, todos os pacientes operados de câncer de tireoide, todos, eles, após a cirurgia, eles iam para o fonoaudiólogo, mesmo se não tivessem rouquidão. Né? Mesmo se não tivessem rouquidão, eles teriam que ir. Mesmo se fosse para a fonoaudióloga dar alta para ele, né? Da especialidade. Mas todos eles iam para o fonoaudiólogo. Então, assim, se for pós-op, procura o especialista. Se não for pós-op, foi uma situação que ela desenvolveu, você pode procurar o cirurgião de cabeça e pescoço, especialmente se essa rouquidão aí vem durando mais de 15 dias e a sua filha é fumante, né? A gente alerta muito isso na campanha do Júlio Verde. E também pode procurar um otorrino, não tem problema nenhum. Procura um otorrinolaringologista que uma situação de refluxo, de globos, é um especialista muito indicado. Ok. Gerlândia, quais sintomas indicam que há alguma coisa errada com a tireoide? Olha, a tireoide, ela tem, vamos dizer assim, da parte hormonal, ela tem sintomas que são um pouco inespecíficos. Eu vou citar, por exemplo, um exemplo. Foi feito um estudo uma vez num manicômio, né, e com pacientes que tinham variados graus de depressão e que estavam internados. E qual foi a surpresa? Que eles descobriram que uma parte desses pacientes eles tinham depressão por causa do hipotireoidismo. O hipotireoidismo provocou aquela situação. O hipotireoidismo pode provocar, por exemplo, constipação intestinal, um ganho de peso, fadiga, entendeu? O paciente não tem ânimo para nada, dificuldade de concentração, e tem vários e vários outros sintomas que ele pode provocar. Pele seca, unhas quebradiças, e o hipertireoidismo não. O hipertireoidismo já vai provocar uma taquicardia, o paciente vai ter hiperdefecação, ele vai sentir dores ósseas, ele pode ter osteopenia, osteoporose precoce. Tem várias situações, né? E elas, quando você vai investigar do ponto de vista hormonal, tá lá uma situação provocada pelo funcionamento da glândula tireoide. O nódulo, ele vai ser visível, por exemplo, no autoexame. O paciente ele pode identificar um nódulo no autoexame, porque ele vai observar essa parte aqui, ó, mais inferior do pescoço, ele vai para frente de um espelho, ele vai tomar um gole de água, e ao tomar o gole de água, ele vê se aqui no pescoço, nessa região aqui, subir um caroço. Então, se subir um caroço aqui, procure um médico. Pode não ser nada, pode ser só sua tireoide que ela é maior, mas pode ser um nódulo. Então, procure uma ajuda médica. E aí, se for o caso de um nódulo, vai encaminhar para o especialista, né, em cirurgia de cabeça e pescoço. A palpação, nós médicos, a gente consegue palpar nódulos em torno de 1 centímetro. Nódulos tireoidianos a partir de 1 centímetro, nós conseguimos palpar. Né? Depende também da localização. Se ele for muito posterior na glândula, lá para trás também pode ficar um pouco difícil. E alguns pacientes não toleram muito a palpação, dependendo também do tamanho da glândula. Né? Alguns deles sentem desconforto, entalo, mal-estar, enfim. Então, é importante que notou sintomas desse tipo, procure um médico, né, para fazer esse rastreamento. Jana Viagem, tem um nódulo de 1,6. Nos últimos dias estou sentindo uns engasgos. Pode ter relação com o nódulo? Olha, um nódulo de 1,6 centímetros é muito pequenininho, né, para provocar um engasgo. Mas, enfim, um nódulo de 1,6, dependendo das características dele, pode ter indicação de uma punção. Né? E também vai depender de onde ele estiver localizado. Ele está mais localizado para perto do esôfago, enfim, se ele estiver crescendo, ele pode provocar um sintoma desse, um sintoma de entalo, e desses engasgos aí que ela está sentindo, tá certo? Então, eu não posso dizer, não posso excluir, mesmo sendo um nódulo pequeno, né? Teria que ter uma avaliação mais pormenorizada desse caso aí. Fiz bariátrica porque não consegui eliminar peso devido ao hipotireoidismo. Só que eu já tinha um nódulo na tireoide, sendo que nele há líquido, né? Queria saber se isso é sério. Já não tenho o bócio esquerdo.
Eu já não tenho No, voz. acho que o lobo O esquerdo, né? nódulo, né? Provavelmente é o lobo esquerdo. É. É o lobo, eu acho que é. Eu acho que é. Olha, vamos dizer assim, o hipotireoidismo, ele não é capaz de, muito dificilmente, seus endocrinologistas sabem melhor do que eu, de fazer com que você ganhe um peso tão excessivo a ponto de fazer uma bariátrica, né? Porque a obesidade, ele é multifatorial. Então, a obesidade não é só um motivo que vai causar com que uma pessoa seja obesa, né? Aí, provavelmente, o hipotireoidismo foi apenas uma das causas da obesidade, né? E com relação a um nódulo que ele é cheio de líquido, normalmente a gente chama esse nódulo de um nódulo cístico, né? E esse líquido é um coloide, né? Então, isso aí, normalmente, esse tipo de nódulo, eles são benignos, tá certo? Não são nódulos que têm característica maligna. Tá? Então, assim, a questão do obeso que faz uma tiroidectomia é que a gente tem muita dificuldade em achar o ponto certo da reposição hormonal sintética. Muitas vezes eles precisam, doutora Cristiane, de doses muito elevadas para que se mantenham no estado eutiroidiano, né? Para que eles consigam ficar. Então, alguns autores americanos, inclusive, eles advogam que a gente deixe um pouquinho de tireoide nesses pacientes. Por exemplo, eu acho que ela fez uma tireoidectomia parcial, né? Então, tudo bem, pode ter sido uma ótima indicação para o caso dela aí, para não tirar a tireoide toda, porque senão a reposição hormonal seria ainda mais difícil, no caso dela, né? Eu acho que a gente vai ter que escolher algumas perguntas, né? Eu estou achando essa interessante. Carmen, quem retirou a tireoide Certo. sofre com muita cãibra, que pode ser Olha, feito para diminuir. Eu vou escolhendo aqui umas perguntas, porque eu acho que a gente tem um pouco mais de 5 sobre minutos. essa questão das câimbras, pode ser aquele assunto lá do hipoparatiroidismo, né? Então, tem que ser feita a dosagem, depois ela tem que procurar o médico assistente, seja o cirurgião, seja o endocrinologista que a acompanha, para que faça a dosagem do cálcio, né, da parte osteomineral, como a gente chama, o cálcio, o fósforo, o magnésio, e o PTH, que é o paratormônio, né, que é o hormônio produzido pelas glândulas paratireoides, para saber se ela tem um hipoparatiroidismo. Porque esses sintomas são sintomas de hipoparatiroidismo, né, e mais a pessoa tendo feito a cirurgia. Então, é importante que faça essa avaliação, fica essa nossa recomendação. Exatamente. Vamos ver aqui. Vamos escolher umas perguntas, porque a gente tem que correr. Tá difícil, porque daqui a pouco é 1 minuto. E eu Eu acho que agradecer aí, ó, muita gente aí mandando abraço pra é, gente, né? Tá vendo aí, doutora? exatamente. Não Pra tem nem como senhora também. responder, né? No final você vai dizer aí onde é que você consultório, porque tem muita gente também perguntando aqui. Não tem como, né? A gente. Certo. Deixa eu ver aqui uma pergunta interessante. Fiz minha cirurgia, foi um sucesso. Bruno, você que fez, né, Obrigado, eu mulher? sei quem é, Bruno, fez. Aqui eu você está dizendo que você atende na ProSangue aqui em Campina Grande, consultas Isso, particulares, não é isso? isso. E alguns Adoramos. planos de saúde também. A gente não tem nem como falar isso, porque esses 2 metros, vamos ver aqui. Vamos ver. Engasgos constantes, consumindo líquidos em histórico de refluxo. Qual seria o médico adequado para procurar? Que ela está perguntando. Na Aline. Eu aconselharia procurar um otorrinolaringologista para essa situação aí. Porque Amanda, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela vai atuar nessa região aí, mas se for um caso de câncer, entendeu? Essa questão funcional envolvida aí seria mais com o otorrinolaringologista. Amanda, vamos ver aqui. A Amanda perguntou: quem retira a tireoide, para a tireoide, tem maior chance de desenvolver osteoporose? Uma pergunta interessante, né? Olha, sim, mas assim, quantas paratireoides? Ela tirou todas as paratireoides, entendeu? Aí, assim, a gente fica preocupado, né? Porque como é que ela vai fazer a regulação do ciclo do cálcio no corpo, né? Como é que vai absorver o cálcio? Tem sim um risco grande, porque já que perdeu as paratireoides, não vai mais absorver o cálcio, ela só vai perder. Então, vai desenvolver um risco altíssimo, né, de ter uma osteoporose precoce, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta interessante. Eita, vamos pegar. Tem um aqui que perguntou se
Se você tem... Deixa eu ver. Essa aqui você já falou. Quem retirou a tireoide sofre com muita cãibra, né? Já falou. Essa dá. Já fiz cirurgia total de tireoide. Tomo por T4 de 100 miligramas. Tem outro que possa substituir por outro remédio? Eu acho que a gente já falou esse assunto com relação ao tipo de... a marca, né, da medicação, enfim, se ela tem alguma alergia, ou mesmo também a dose, né? Se a dose está a dose correta, né, da medicação. Então, isso é importante o pessoal prestar atenção. Porque se está tendo muito sintoma, é porque alguma coisa aí na dose está havendo para não chegar no valor correto, né? Então, por isso que tem que ficar acompanhamento. Não é assim, o pessoal tem que entender o seguinte, não é fazer a cirurgia, fazer a revisão depois da cirurgia, nunca mais ver o médico, não. Tá certo? Isso aí não pode. Então, assim, tem que ficar fazendo acompanhamento. O acompanhamento é que é a chave do sucesso também, não é só a cirurgia. Tá certo? Cirurgião não é só uma pessoa que vai lá, pega um bisturi, corta a pessoa, não, e um abraço, não. Tá certo? O pessoal tem que entender isso. Tem que fazer o acompanhamento. O acompanhamento correto vai ser muito importante. Exatamente. Tem outra pergunta aqui. Eu tenho depressão, tenho ganho de peso, pele seca, lentidão no raciocínio, tenho fibromialgia. Tudo isso é causado pelo hipotireoidismo? Olha, pode ser, sim. Essa pessoa aí tem que, no mínimo, aí dosar o TSH, né? Procurar um colega para fazer essa dosagem aí, porque ela falou, assim, vários sintomas do hipotireoidismo, né? Numa frase só. Exatamente. Várias frases. Então, pode Daí ser. Tem que ver. Elma, um nódulo muito vascularizado sugere câncer? Sim, nódulo muito vascularizado sugere sim, especialmente se a vascularização é mais central. É uma vascularização mais no centro do nódulo, mas o que vai definir a questão da funcionabilidade é as outras características ultrassonográficas do nódulo, não é? E a punção, né, se for indicada. Isso aí vai ser bem interessante. Maria Aparecida, qual a relação da tireoide com a menopausa? A menopausa mexe com toda a parte hormonal da mulher, né? Então, assim, à medida que a população feminina envelhece, ela também está mais susceptível ao hipotiroidismo, tá certo? Não é tanto a menopausa, né, que é a parte relacionada aos hormônios sexuais, que está envolvida nisso, não, mas é o próprio processo de envelhecimento, né? Então, assim, existem literaturas que recomendam que a partir dos 35 anos, as pessoas, né, homens e mulheres, façam dosagens anuais do TSH, para ver como é que está esse nível hormonal. E se for sintomático, claro, até antes, né, dessa idade, a pessoa pode fazer. Mas, de maneira assim, para um controle, vamos dizer assim, um check-up, né, que o povo gosta muito de falar essa palavra, né, seria a dosagem anual do TSH a partir dos 35 anos. Essa pergunta aqui eu achei interessante. Qual a relação da tireoide com HPV? Tireoide com HPV não tem relação, não. O HPV ele vai ter relação com câncer de orofaringe, especialmente em pessoas mais jovens, né, do perfil socioeconômico melhor, muitas delas não fumantes, né, e também com práticas sexuais desprotegidas, tá certo? Então, o HPV vai estar relacionado com isso aí. Então, o que é que a gente recomenda para que se evite o HPV? É que vocês vacinem as suas crianças. Meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos. A vacina tetravalente contra o HPV, ela está disponível no SUS, no posto de saúde. Tá certo? Ela vai prevenir tanto aquelas formas daquele HPV 6 e 11, que são relativos àquelas chamadas cabeças de galo, né? E os HPVs dos tipos que provocam câncer, né? O câncer de colo de útero, especialmente, que são subtipos 16 e 18, né? Vocês têm centenas de subtipos de HPV, mas esses são os mais implicados e você já tem vacina, né, disponível. Então, vacinem as suas crianças contra o HPV, para evitar tanto o câncer de orofaringe, como o câncer de pênis nos meninos, o câncer de borda anal e o câncer de colo de útero e de vulva nas meninas. Então, é importante. Mais alguma pergunta? Mas tireoide não.
Tireoide ficaria mais naquela situação, assim, o que pode causar? Histórico de radiação prévia, é, o sexo feminino, né? Mulheres têm 4 vezes mais chance de ter um câncer de tireoide do que homens, embora que nos homens, os cânceres de tireoide, doutora Cristiane, eles se apresentam de uma forma um pouco mais grave, mais avançada. Né? Homens, quando têm câncer de tireoide, muitas vezes já apresentam metástases linfáticas, são cirurgias maiores, sabe? Então, assim, elas têm mais, mas quando eles têm, também costumam ser formas um pouco mais graves. Né? E muitas vezes vem lá o tipo mais comum mesmo, papilífero clássico, tá lá no histopatológico, quando você vê uma forma grave. Né? Então, assim, os homens também têm esse tipo de câncer, e para esse triênio que eu falei, homens vão ter em torno de 1.830 casos por ano de câncer de tireoide. Né? E eu estava vendo as estatísticas aqui da Paraíba, que mostram para cada ano 250 cânceres em mulheres e 40 em homens. Eu achei pouco. Eu acho que aqui está subnotificado os casos de cânceres de tireoide aqui na Paraíba. Porque eu achei muito pouco. Só 250 mulheres e 40 homens é muito pouco. A gente É aqui, pouco. a gente que trabalha no sistema público de saúde, se você for ver os mapas lá, toda semana tem uma tireoide. Toda semana tem, uma tireoide não, tem várias, né? Toda semana lá no mapa da FAP, pode ver lá quantas tireoides tem e que são casos de câncer, né? Tanto em homem quanto em mulher. Ontem mesmo eu operei um caso lá no hospital universitário. Né? Então, na segunda-feira já tinha operado outro. Na terça, aí, tá entendendo assim? Eu acho que é pouca coisa. Tá Subnotificado. meio subnotificado. Quando eu estudava, né, tireoide, dizia se você tiver ter um câncer, que escolha tireoide. Isso é verdadeiro, né, Irá? Isso é Que eu tô falando. verdadeiro, é verdadeiro. Porque, assim, o câncer de tireoide, ele assim, você tem mais de 300 tipos de tumores, né? Entre sólidos e tumores sanguíneos. E a tireoide, ela é um câncer, assim, de uma resolução extremamente fácil, né? Tranquila. É uma cirurgia que já é praticada com algumas modificações, claro, e desde 1872, essa técnica que a gente utiliza hoje, ou seja, tem mais de 100 anos, que praticamente houve algumas mudanças, né, especialmente do tamanho da cicatriz, que em 1872, quando o Dr. Kocher fez a primeira, ela veio daqui até aqui, era praticamente uma degola, né, a cirurgia da tireoide. E hoje a gente consegue fazer essa cirurgia até mesmo sem cicatriz, né, no pescoço. Então, assim, houveram avanços significativos na cirurgia da tireoide, né? Então, já foi visto também ao longo da história que muitas pessoas tinham câncer de tireoide subcentimétrico e que nunca deu sintoma, as pessoas morreram de outra coisa, né? E o acompanhamento dessas pessoas que tiveram câncer é muito tranquilo. Aí muita gente que tem na live, elas podem observar assim que elas devem conhecer alguém que teve uma cirurgia da tireoide, não necessariamente câncer, e ver como é diferente a qualidade de vida dessas pessoas. Praticamente se às vezes você não vê nem a cicatriz. Então, assim, se não fosse pelo comprimido que substitui o hormônio da tireoide, que a pessoa tem que tomar toda manhã, a senhora nem se lembraria dessa cirurgia. A senhora mesmo nem. Eu tomo, Você eu só se. tomo Né, você faz toma 20 anos. todo 20 dia, anos que eu tomo. Eu, 20 anos você toma, aí, super bem, normal. tranquila, só se lembra porque toma um comprimido. Então, ó, Gente, a live tá tem uma acabando. pessoa aqui que disse que não ficou nem cicatriz na mãe dela que eu fiz. Tá acabando. 1 minuto e 24. Eita, será Vamos que fica lá. para as despedidas, doutora Cristiane? Vá- o Mulheres de Peito gostaria de agradecer. E a partir de agora nós estamos fazendo essas lives com todas as especialidades. Eu acredito que você vai, se puder, estar conosco de novo aqui numa Com próxima live. certeza. O convite já está Independente de aceito. julho. Com certeza. Independente de Júlio Verde. A gente fez essa live porque lembrou do Júlio Verde, não é isso? E Muito assim, bem. mulheres de peito não é só mama. Então é um corpo completo que a gente está prestando essa questão na população de informação. Então, gostaria de agradecer você. A camisa Maria lançou, viu, gente? Tá aí, já vendemos o primeiro lote, tá no segundo lote. 1.000 camisas já foi. Corra para o segundo lote e agradecer aqui a doutora Ireide. Tem 30 segundos para se despedir de vocês. Ela vai ficar gravada. A live está gravada lá no nosso Instagram. E quem quiser assistir, tá lá.
Obrigado, Ai, doutora Cristiane. Obrigado ao projeto Mulheres de Peito, que tem cuidado com tanto carinho das mulheres aqui da nossa região. Obrigado a todos vocês que assistiram a live, colegas, familiares, pacientes, amigos, curiosos. E dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Muito honrado pelo convite. E se for convidado novamente, estaremos aqui de novo com vocês.